tudo bom? Anderson do canal Estilingue Patuá. Eu tenho umas questõezinhas aí para estar respondendo e quero agradecer, né, as perguntas que foram deixadas aí, as pessoas que fizeram essas perguntas. E elas são bem bacanas, né? São perguntas bem legais aí, voltadas aos estilingues. E para mim é um prazer estar respondendo. Sempre que você tiver a sua dúvida, né, deixa nos comentários ali que eu vou estar sempre tirando as suas dúvidas aí, ajudando da melhor maneira possível, né? Que o meu canal ele é assim, ó, eu faço vídeos atirando como eu fiz, né, com a brincadeira lá, atirando com esse estilingue grandão aqui. Aí depois eu fiz o meu lançador pneumático lá para, né, demonstração ali de tiro com a lata em movimento. Mas a real intenção do meu canal aí, dos meus vídeos, é estar esclarecendo as dúvidas aí, tá ajudando, né, ajudando a pessoa a melhorar o seu desempenho, tirando as suas dúvidas sobre alguns assuntos sobre os estilingues, né? Então eu tenho 4 perguntas aqui e são 4 perguntas bem legais, né, que eu vou estar respondendo. Então a primeira pergunta é do Edson Gouveia. O Edson Gouveia, parabéns aí para ele aí, tudo de bom. Obrigado pela pergunta. E ele me perguntou qual o melhor elástico de tubo, uma sugestão minha, né? Então assim, ó, como eu sempre falo nos vídeos, já falei algumas vezes, as fitas elas são melhores, né? São mais leves, têm uma precisão melhor. Mas eu gosto muito do elástico de tubo também, principalmente os elásticos finos, né? O elástico grosso, por exemplo, o número 202, número 203, ele é um elástico, até o número 201, né? Ele é um elástico muito pesado, então você tem que ter um certo treinamento aí, já uma boa habilidade para você acertar alvos em sequência aí. Mas ele é um elástico muito pesado, então você vai ter uma fadiga maior, você vai ter um cansaço ali e a precisão também, né? Porque precisão para mim, eu sempre digo, né? Até teve algumas críticas sobre essa questão aí do estilingue profissional que eu falei, né? Sobre o estilingue profissional, que o estilingue profissional para mim, na minha visão, ele é um estilingue leve, confortável, que tem uma boa empunhadura, né? Um estilingue que seja que te ajude na hora dos seus treinos, né? Então para mim isso é um estilingue profissional, que o verdadeiro profissional é a pessoa que está utilizando, que tem a habilidade para estar atirando com estilingue, né? Então é ele que vai ser o profissional, né? Mas o estilingue profissional, ele ajuda a pessoa na hora do disparo, ali na hora do desempenho. Por ele ter algumas vantagens, né, algumas melhorias aí, então acaba ajudando. Mas o estilingue, como eu estava falando aí, eu gosto muito do estilingue de tubo, é o tubo fino. Então eu tenho esse aqui, ó, que eu comprei, ó. Esse aqui é um estilingue comum, né, que eu fiz, simplesinho, e ele é com o número 200, esse elástico aqui. Então, falando a respeito da qualidade dos tubos aí, eu fiz um vídeo no qual eu mostrei aí como você algumas características ali do elástico que você vai analisar na hora de comprar o seu elástico, que eles vão te ajudar na hora ali a ver a qualidade do elástico, que vai falar um pouco sobre o elástico, né? Então assim, um elástico, por exemplo, se eu pego um elástico que tem aquelas bolinhas, tem umas marcas como se fossem umas bolinhas de água dentro, então se ali são falhas na hora que o elástico é feito lá, então são falhas que ficam no elástico, então ele abre umas ranhuras internas no elástico, acaba arrebentando muito fácil. Então eu mostrei lá também, né, que quanto à parede dos elásticos aqui, que você vai ver o diâmetro interno e o externo da parede. Então ele tem que estar a mesma medida, né? A parede do elástico tem que estar com a mesma medida. Se ele tiver um lado mais fino, um lado mais grosso, ele é um elástico que tem deformidade, né? Então isso vai dar diferença na hora do disparo, a qualidade do elástico também. E você vai esticar o elástico, ver se ele tem uma boa retração, se ele não é um elástico duro para puxar, por mais que ele seja fino. Mas tem elásticos com a mesma medida, né? O número 200 aí, que é um elástico um dos mais finos, né? Mais comuns que se acha aí, mas eles têm diferença na hora de você puxar. Então um é mais pesado, um é mais leve, aí um tem mais retração, o outro não tem. Então são algumas características que você vai analisar na hora de comprar o seu elástico. Mas esse elástico aqui, ó, falando agora sobre uma marca de elástico, esse aqui é da marca Europa. Eu já testei vários elásticos. Eu sempre compro lá uma medida que dá para fazer um estilingue, aí eu anoto o nome do elástico, eu trago, né, faço um estilingue e vou fazendo disparos com ele ali, testando a qualidade do elástico. Se é um elástico bom,
eu compro, né, para estar fazendo mais estilingues, e se não for eu acabo descartando. Então esse aqui é da marca Europa, eu gostei bastante. É um elástico muito bom, ele tem a elasticidade dele é muito boa, ele tem uma retração muito boa e é um elástico leve para puxar, ó. É bem levinho mesmo. Então para quem vai praticar aí o tiro de precisão, ele já ajuda bastante, né? Não é o mais indicado, mas ele ajuda bastante. Agora se você quiser um estilingue, e outro também aqui, ó, só mostrar rapidinho. Esse aqui é maciço, mas esse aqui é da Noroeste Látex. Então é um elástico um pouquinho mais pesado, mas ele tem uma durabilidade bem legal. Esse aqui tem o vermelho, o verde, o preto desse aqui. Então é um elástico bacana. Ele é um pouquinho mais pesado, ele tem a mesma medida daquele elástico ali, né, do número 200, só que ele é mais pesado porque ele é maciço, mas é um elástico bacana. Eu gostei bastante dele para utilizar no estilingue para pesca. Então eu fiz o meu estilingue para pesca, ele tá junto com esses aqui, ó. Eu dei uma organizada nos meus estilingues ali, separei, né, por elástico de tubo, fita. Então eu dei uma organizada e ele tá aqui, ó, junto com esses aqui. Então eu gostei dele para utilizar para pesca. Ele consegue lançar bem o dardo aí com uma força bem legal e é leve para puxar, né, porque ele tem uma retração boa. Então tá aí, esse aqui é da Noroeste e aquele que eu mostrei ali é da marca Europa, tubo de látex Europa. Então tem no Mercado Livre aí se você quiser comprar. Agora o outro assunto ali é do Ricardo Ribeiro. Então um abraço para o Edson Gouveia aí pela pergunta dele, que eu acabei de responder. E a outra pergunta agora é do Ricardo Ribeiro de Souza. Ele me perguntou qual a melhor malha para a esfera de 11 milímetros, a malha indicada para uma esfera de 11 milímetros. A esfera de 11 milímetros ela é um pouco grande, né? Um pouco pesada. Então essa esfera que a gente utiliza aqui, ó, eu tenho a de 8, tem a de 6, a de 8 e a de 10, né, que são os tamanhos que se usa aí. A mais utilizada é a esfera de 8 milímetros. Então é quase que um padrão aí, é a esfera de 8 milímetros. E eu gosto bastante da de 10 milímetros, tanto que eu comprei uma boa quantidade, né, dessa esfera. Só que a esfera de 10 milímetros, aí você tem que usar uma configuração do estilingue um pouquinho mais forte, né? Porque se você comparar uma esfera de 8 e de 10 milímetros, às vezes a diferença na numeração, né, na medida, pode não parecer muito, mas o tamanho da esfera muda bastante, ó. Então, e o peso também muda bastante. Então, se você vai utilizar uma esfera de 10 milímetros, a de 11, uma de 10 para 11 não vai dar muita diferença, né, na circunferência, ela vai dar uma diferença no peso, mas é uma esfera grande, né. Então, se você tem essa esfera aqui, no caso do Ricardo Ribeiro, ele tem essa esfera, qual seria a malha legal? Essa malha aqui é uma malha para a esfera de 10 milímetros, que seria essa aqui. Eu vou pegar minha régua aqui, ó. Então essa malha aqui, ela tá com 60 ou 6 centímetros, né, de comprimento por 1,5 centímetro de largura. Essa aqui é de microfibra, essa malha. Então assim, ó, ela é uma malha bem legal para esse tamanho de esfera, e já para uma esfera de 8 milímetros, ela fica um pouquinho grande, ó. Então eu vou pôr essa aqui, ó, é de 10 milímetros que está aqui dentro. Agora eu vou trocar e vou pôr uma de 8 milímetros. Ó. Então já dá uma boa diferença, ó. Tem uma sobra da malha aqui, ó. Só que uma dica legal, eu já falei isso aí num vídeo também, e eu vou mostrar aqui, ó. É quando você fizer o seu estilingue, que você for utilizar a malha correspondente à esfera, correspondente à malha que você tem no seu estilingue, como que você vai saber se ela está num tamanho legal, né? Então aqui, ó, esse estilingue, ele está com uma malha para a esfera de 10 milímetros. Então eu vou pôr essa esfera aqui de 10 e eu vou segurar aqui, ó, como se fosse fazer um disparo. Então eu segurei aqui, ó, em cima da esfera, ó, e vocês podem ver que o meu dedo ele não está tocando em cima da dobra da fita ali, onde a fita dobra para fazer a amarra, ó. Então esse tamanho aqui está um tamanho ideal, ó. Agora se eu colocasse uma esfera, por exemplo, de 12 milímetros aqui dentro, o meu dedo ficaria aqui, ó. Então ele pegaria nas fitas ali, ó. E esse atrito com o tempo, ele acaba danificando as fitas, né? O elástico, né, que esteja na malha aí. Então o ideal é que você nunca segure na malha e o seu dedo fique em cima das fitas ou do elástico ali, porque isso aí com o atrito que gera ali acaba rompendo com mais facilidade, né? Porque você vai passando aqui o dedo em cima aqui, ó, e vai criando ranhuras aqui, e com o tempo acaba estourando as fitas.
Então a malha, sempre deixar ela com uma, aqui ó, que você não coloque o seu dedo em cima das fitas. E também não sobre muita malha, né? Porque a malha faz esse movimento aqui, ó, e isso desestabiliza na hora do tiro, né? Então no caso aí para uma esfera de 11 milímetros, que é a que ele está utilizando aí, poderia ser usado essa malha ali que eu mostrei, né? Então ela tem 6 centímetros por 1,5 cm de largura, é um tamanho ideal, né? Até porque, como eu falei, de 10 para 11 milímetros não vai mudar muita coisa no diâmetro, né? Vai mudar no peso. Então tá aí, né? Essa pergunta do Ricardo Ribeiro ali. Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta ali é do Sniper do Tapajós. Ele perguntou qual a melhor madeira para fazer um estilingue natural, né? Um estilinguezinho caipirinha aí natural. Qual seria a melhor madeira? Então eu tenho os meus que estão ali, eu tenho alguns aqui, ó, e eu tenho alguns que estão aqui, ó. Então as madeiras que eu utilizo aí, eu tenho de várias madeiras, né? Mas as madeiras mais comuns aí pitangueira, a jabuticabeira eu tenho também, a goiabeira, né, que é uma das mais utilizadas aí, que dá uns estilingues muito bonito. Eu tenho também de IP. O IP é legal porque o IP sempre, as forquilhas deles sempre dá igual, né? Essas duas, quando ela se divide, as forquilhas ali elas sempre são quase da mesma medida, né? Então você vai ter bem pouco acabamento. Só que a madeira, o estilingue natural, quando você corta lá uma árvore, então você vai cortar o galho necessário lá para fazer um estilingue. Aí você vai pegar essa forquilha e você vai desidratar ela. Você vai secar, fazer um fogo ou ligar o seu gás lá, né, o seu fogão a gás, e você vai passar em cima lá e você vai ver que aquela água vai saindo de dentro do estilingue. Então você vai enxugar essa madeira, você vai tirar toda a umidade que tem dentro dela, para daí depois você pintar, né, envernizar ele ou passar um selador. Então esse é um processo que tem que ser feito aí, porque aumenta bastante. Se você tirar a madeira, ela tem umidade dentro, então com o tempo ela pode danificar, né, as fitas ali, o estilingue começa a ficar com uma cor verde na extremidade dele ali, que esse ali é a umidade que tem dentro da madeira, né. Então eu fiz um vídeo mostrando lá como você prepara o seu estilingue lá, procura ali, aí você vai ver que tem um vídeo bem legal lá que eu mostrei como preparar o estilingue de forquilha natural. Então essa foi a pergunta do Sniper do Tapajó. Obrigado pela pergunta aí. A próxima pergunta é do Zilmar German. Então ele só me perguntou como que eu faço aquele corinho que vai no tiratinas. Esse aqui, ó. Então o tiratinas, como eu já falei, ele é um estilingue, que eu falei, um estilingue profissional, né? Porque para mim o profissional é um estilingue com várias melhorias. Como eu já falei, que tem as ferramentas, né? Tem a ferramenta de uso hobby e a de uso profissional. A de uso profissional, as duas são a mesma ferramenta, só que a de profissional, né, a de uso profissional, ela tem várias melhorias que ajudam a facilitar o trabalho que você vai fazer. Então o estilingue é da mesma forma, né? Então um estilingue como esse, eu classifico ele como um estilingue profissional, porque ele tem muitas melhorias, muitas vantagens que te ajudam na hora de você fazer o seu disparo, no seu treino. Claro que a dedicação da pessoa e o treino prático é o que mais vai fazer diferença. Mas qualquer melhoria, qualquer melhoria no seu estilingue, ele vai te ajudar, né? Isso é mais que certo. Então esse estilingue aqui, como eu já falei, ele tem a vantagem, né, que ele corrige esse movimento, aqui também, ó, e o ponto de mira, né, que você vai mudar aqui e vai ajustando conforme a necessidade do seu ponto de mira. E uma das vantagens desse estilingue foi esse corinho aqui, ó, que foi a pergunta do Zilmar German. Então como que eu fiz esse corinho? Esse corinho aqui é feito de um material bem grosso, né, um couro grosso, ó, bem resistente. E ele é feito de cinturão de carpinteiro. Tinha um cinturão lá, então eu cortei uma parte do cinturão e fiz esses corinhos. Então eu fiz essa haste aqui, tem 6 milímetros. O furinho eu fiz com 6 milímetros e meio, porque ele tem que articular aqui, ó. Então você vai cortar um pedacinho do couro que ele segure aqui, ó. Então não cortar muito curtinho, né? Cortar ele que ele não consiga o elástico passar por baixo aqui, ó. Que ele não consiga dobrar e passar por baixo. Então esse aqui tá um pouquinho maior, ó. Então quando eu faço o disparo, ele bate aqui, ó, ou ele dá a volta e bate aqui, e o elástico não passa por baixo da haste do estilingue aqui. Que esse é um dos defeitos, né, do tiratinas, é que ele passa o elástico por baixo aqui, ó.
quando você amarra direto na haste aqui, ele passa o elástico e acaba se enrolando aqui a malha aqui, ó. Daí você tem que dar algumas voltas para desenrolar ele. Então esse corinho aqui ajuda para não acontecer isso e também para corrigir essa articulação aqui, ó. Então esse movimento que você vai fazer aqui, ele vai corrigir, ó. Então eu posso atirar tanto aqui como atirar aqui, ó, que não vai fazer diferença no ponto de mira. Aí aqui eu coloquei uma arruelinha de cada lado, ó, de aço inox também. E esse aqui é uma mangueirinha cristal, aquela mangueirinha que se usa em combustível lá. Aí eu deixo ele com uma pequena folga aqui, que ele consiga articular aqui, ó. Então quando você fazer a sua puxada, ó, pode ver que o ponto de mira ali, ó, ele continua acompanhando a direção do elástico. Então tá aí, né? Um corinho simples de fazer. Eu fiz com um alicate vazador, então eu fiz um pouquinho maior que o diâmetro do arame aqui, para ele articular, ó. E ele tem que ser aqui, ó, que ele passe um pouquinho para baixo da curva dessa haste aqui, ó. Então tá aí, né? Bem simples de fazer. Então essa pergunta do Zilmar German aí, abraço aí, obrigado pela pergunta. Então tá aí, né? Respondi algumas perguntas aí. Se você tiver a sua pergunta, deixa nos comentários ali que eu vou ter o prazer de estar respondendo aí, de estar ajudando. Deixa o seu likezinho no vídeo, se não se inscreveu, se inscreve e até o próximo vídeo aí. Valeu!